Numa manhã cinzenta, a pequena vila de Bowen Beacon se erguia silenciosa no topo da colina, onde a névoa parecia envolver cada telhado, cada pedra antiga. A torre da igreja cortava o céu como um dedo, apontando para algo acima das preocupações humanas. Logo abaixo, a ferraria exalava calor, e o barulho dos martelos ressoava como um relógio, marcando a passagem de um tempo que não voltaria mais. No cruzamento principal, a hospedaria Blue Boar aguardava seus primeiros clientes, enquanto uma brisa gelada corria entre as casas. Era o tipo de manhã em que tudo parece calmo, mas carrega a promessa de algo irreversível. No meio dessa rotina, dois irmãos seguiram caminhos opostos. Wilfred Bowen, com passos contidos e olhar atento, atravessava o pátio da igreja, vestido com seu terno escuro e a expressão de quem buscava respostas nas sombras da madrugada. Era o reverendo local, alguém conhecido por sua disciplina, mas também por um certo distanciamento, como se nunca estivesse totalmente presente entre os outros. Seu irmão mais velho, Norman Bowen, já estava desperto, sentado em frente à hospedaria, com o copo na mão e o sorriso de quem sempre desafiou convenções. O traje de gala de Norman destoava das roupas simples dos moradores, assim como seu comportamento exuberante destoava do recato da vila. A história dos Bowen era conhecida, mas raramente comentada em voz alta. Descendentes de uma linhagem antiga haviam visto dias melhores. Agora restavam memórias de festas e viagens, sombras de uma nobreza que perdera seu lugar no tempo. Wilfred buscava nas orações um sentido para esse passado, enquanto Norman se agarrava aos prazeres do presente, tentando espantar o vazio com risos e histórias exageradas. Quando se encontravam, o ar parecia mais pesado, como se as palavras não ditas entre eles formassem uma parede invisível. Naquela manhã, o encontro dos dois foi breve, mas carregado de tensão. Norman brincou sobre os deveres do irmão, usando o tom de escárnio que era sua marca registrada. Wilfred, por sua vez, respondeu com frieza, evitando encarar diretamente o outro. Cada um carregava no olhar uma coleção de julgamentos e mágoas antigas, e qualquer observador perceberia que havia ali uma disputa que ia além das palavras trocadas. Havia algo que ninguém da vila podia realmente entender, mas todos sentiam. Uma rivalidade silenciosa, feita de orgulho, expectativas e ressentimentos. Do outro lado da praça, Simeon Barnes trabalhava na ferraria. Era conhecido pela força, mas também pela honestidade quase rude. Ninguém ousava desafiá-lo, e seu martelo era símbolo de respeito e, para alguns, de medo. A esposa de Simeon era vista por muitos como uma mulher de presença marcante, com cabelos avermelhados e uma postura altiva, mas pouca gente realmente conhecia seus sentimentos ou sua história. Ela costumava caminhar pela vila em horários pouco comuns, olhando sempre para longe, como quem carrega segredos. Entre sorrisos e cochichos, muitos se perguntavam sobre sua relação com Norman Bowen, mas nunca se falava disso abertamente. Ainda havia Mad Joe, sobrinho do ferreiro, figura que todos conheciam, mas poucos entendiam. Considerado um tolo pela maioria, Joe era forte e desajeitado, quase sempre vagando sem rumo, ora sorrindo para as nuvens, ora conversando sozinho. As crianças corriam dele, alguns adultos faziam o sinal da cruz ao vê-lo passar. Joe era presença constante na igreja vazia, ajoelhado diante do altar, ou apenas sentado nos bancos, olhando para os vitrais, como se visse ali histórias só dele. Mesmo assim, sua rotina jamais parecia preocupar o reverendo ou os moradores.
Estava sempre no lugar errado, na hora errada, mas nunca o bastante para ser notado de verdade. A manhã seguia seu curso quando o Padre Brown chegou à vila. Pequeno, de modos discretos e voz baixa, era facilmente ignorado em meio às figuras marcantes do lugar. Ainda assim, quem prestasse atenção notaria um olhar atento, sempre investigando os detalhes do cotidiano. Padre Brown era o tipo de pessoa que preferia ouvir a falar, recolhendo impressões dos outros e observando gestos quase imperceptíveis. Sua presença não causava alarde, mas muitos já haviam aprendido a não subestimar seu entendimento sobre a natureza humana. Naquele dia, porém, algo fugia ao comum. Wilfred sentia-se inquieto, incomodado não só com a presença do irmão, mas com o clima geral da vila. Os sinos da igreja pareciam mais graves, as sombras das casas mais longas. Havia um peso estranho no ar, como se todos esperassem por uma notícia que ninguém queria receber. Norman, por sua vez, desfilava seu bom humor habitual, mas bastava um olhar mais atento para perceber que por trás das piadas havia um certo cansaço. Simeon, silencioso, martelava o ferro com mais força do que o habitual, e sua esposa, observando da janela, parecia ainda mais distante do que de costume. Joe rondava a igreja desde cedo, olhando de vez em quando para o céu, como se esperasse um sinal. Era um daqueles momentos em que a rotina é interrompida sem aviso. Ninguém imaginava que aquela manhã cinzenta terminaria com a vila de Bowen Beacon marcada para sempre. Entre preces, martelos e olhares atravessados, a tranquilidade do lugar estava prestes a ser quebrada. O que estava para acontecer reuniria todos no mesmo ponto, obrigando-os a confrontar seus próprios limites, verdades e mentiras. A partir dali, cada personagem teria que enfrentar não apenas o crime que abalaria a vila, mas também os segredos que a tanto tentavam esconder, uns dos outros e de si mesmos. E assim, quando os primeiros raios de sol começaram a vencer a neblina, a história que uniria destinos tão diferentes já estava em marcha, mesmo que ninguém ainda pudesse enxergar o desfecho. O relógio marcava o início de um dia comum, mas a vila já caminhava para o momento em que todas as certezas desabariam. A cada passo, a cada decisão, as vidas em Bowen Beacon seriam moldadas por um acontecimento que colocaria fé, orgulho, justiça e verdade em rota de colisão. E quando tudo viesse à tona, não haveria mais como voltar atrás. O novo dia em Bowen Beacon avançava, e logo os primeiros acontecimentos confirmaram que não seria uma manhã como outra qualquer. Norman Bowen, como sempre, fazia questão de ser notado. Sua presença no Blue Boar era comentada pelos moradores, e seu jeito desinibido incomodava aqueles que prezavam pelo silêncio da vila. Ele falava alto, fazia piadas, tratava todos com um ar de superioridade e dava pouca importância aos olhares reprovadores. O irmão Wilfred observava tudo à distância, tentando manter a dignidade de seu papel religioso, mas era impossível esconder seu incômodo. O orgulho de ambos os irmãos não se manifestava apenas em palavras, estava em gestos, na forma como se olhavam e até na maneira como evitavam conversar por muito tempo. Desde cedo, ficava claro que Norman e Wilfred pertenciam a mundos diferentes. O primeiro se apegava às tradições da família, mas só naquilo que lhe dava vantagem ou prazer. Wilfred, ao contrário, tentava ser exemplo de moralidade, mas sua disciplina era marcada por um rigor que muitas vezes beirava a frieza. Os dois raramente compartilhavam momentos de verdade, preferindo se esquivar dos temas sensíveis, especialmente
sobre o passado da família e o declínio do nome Bowen na região. A tensão era percebida pelos vizinhos, que sabiam do histórico da família, mas evitavam se intrometer em seus problemas. Simeon Barnes, o ferreiro, era respeitado por sua força e caráter direto. Não tolerava arrogância nem condescendência, algo que frequentemente entrava em choque com Norman. Simeon trabalhava em silêncio, mas seus olhos atentos notavam cada movimentação dos irmãos, especialmente quando Norman circulava perto da ferraria ou trocava palavras mais amistosas com sua esposa. Embora ninguém comentasse abertamente, havia desconfiança no ar. Os rumores sobre uma possível proximidade excessiva entre Norman e a esposa do ferreiro aumentavam o desconforto geral. Naquele dia, pequenos acontecimentos demonstraram como o orgulho guiava os personagens centrais. Norman, ao cruzar a praça, fez questão de cumprimentar Simeon com ironia, insinuando amizade onde só havia rivalidade velada. Wilfred, que testemunhou a cena, não conteve um olhar de reprovação, reforçando o clima de disputa. O ferreiro respondeu de maneira seca, não dando espaço para provocações. Para ele, cada palavra dita por Norman era uma afronta à sua honra. O orgulho masculino ditava as regras em Bowen Beacon e qualquer deslize era motivo para confrontos sutis. A esposa de Simeon mantinha a rotina discreta, mas sua postura transmitia inquietação. Sempre observada, nunca retribuía os olhares de Norman, mas também não os evitava por completo. Sua posição entre o marido forte e o visitante ousado a colocava numa situação delicada, alimentando fofocas e suspeitas. Mad Joe, alheio às disputas sociais, circulava entre a ferraria e a igreja. Sua ingenuidade contrastava com o clima tenso, mas até ele parecia sentir o peso de algo prestes a acontecer. Pouco depois do meio-dia, Norman foi visto novamente nos arredores da ferraria. Dessa vez, suas palavras tinham um tom provocativo, dirigidas tanto ao ferreiro quanto a Wilfred, que se aproximava da igreja para seus compromissos religiosos. O confronto verbal foi breve, mas intenso. Norman fez insinuações sobre a fé do irmão e a força de Simeon, misturando sarcasmo com desafio. Wilfred, mesmo sem levantar o tom, respondeu à altura, mencionando a importância do respeito e da prudência. Simeon, de poucas palavras, apenas fitou Norman com expressão dura. Naquele instante, todos sabiam que uma linha havia sido ultrapassada. A vila estava acostumada a pequenos atritos, mas aquela manhã era diferente. O clima, antes apenas pesado, agora era de antecipação. Moradores observavam à distância, evitando se envolver, mas atentos a cada detalhe. O orgulho dos irmãos Bowen estava no centro da cena, arrastando os demais para a órbita do conflito. A cada gesto de Norman, Wilfred sentia-se mais pressionado a manter o controle e proteger a reputação da família. Por outro lado, Norman via na resistência do irmão uma afronta, um lembrete de tudo que perderam ao longo dos anos. O próprio ambiente da vila refletia essa tensão. O sino da igreja tocava, mas ninguém parecia disposto a ouvir suas mensagens. A ferraria, que antes era símbolo de trabalho e rotina, agora era vista como palco de possíveis desentendimentos. O Blue Boar, tradicional ponto de encontro, tornou-se local de conversas sussurradas e olhares desconfiados. O orgulho de cada personagem era, nesse contexto, uma muralha invisível, impedindo qualquer aproximação real e preparando o terreno para algo maior. Quando Wilfred entrou na igreja, buscou refúgio nas orações, mas não encontrou paz. Seu pensamento voltava sempre ao irmão,
ao passado da família, à dificuldade de conciliar suas convicções com as exigências do cotidiano. Ele se perguntava até que ponto o orgulho era um obstáculo à reconciliação ou um escudo necessário para preservar a própria identidade. Norman, por sua vez, não demonstrava arrependimento. Para ele, desafiar regras era prova de coragem e vitalidade, mesmo que isso custasse a harmonia do lar e o respeito da vila. Em meio a tudo isso, Padre Brown circulava de maneira quase invisível. Sua postura serena contrastava com o tumulto emocional dos outros personagens. Ele observava mais do que falava, percebendo a distância entre os irmãos, a desconfiança entre Simeon e Norman, a insegurança da esposa do ferreiro, a inocência de Mad Joe. Era evidente para ele que por trás de cada atitude havia orgulho ferido e expectativas frustradas. Ainda assim, Padre Brown não tomava partido, limitando-se a registrar os fatos e aguardar o desenrolar natural das tensões. O dia avançava e as relações se tornavam cada vez mais frágeis. O orgulho, presente em cada decisão, era responsável por afastar possíveis reconciliações e alimentar antigas rivalidades. As consequências desse sentimento já estavam à vista, mesmo que ninguém ainda conseguisse prever o desenlace. O que se sabia, no entanto, era que todos estavam, de alguma forma, envolvidos pelo mesmo fio condutor: o desejo de manter intacta a própria imagem a qualquer custo. No centro desse cenário, Wilfred e Norman Bowen, tão próximos pelo sangue, mas tão distantes pelo orgulho, seguiam, cada um à sua maneira, rumo ao ponto de ruptura. Quando o sol começou a se pôr, o clima na vila era de inquietação generalizada. Os personagens principais já haviam tido seus confrontos, suas palavras trocadas, seus limites testados. O orgulho, em vez de aproximar, só serviu para consolidar divisões. E foi nesse contexto que o destino dos Bowen e de toda Bowen Beacon se preparou para mudar para sempre. A rotina em Bowen Beacon foi abruptamente interrompida quando, logo no início da tarde, o corpo de Norman Bowen foi encontrado estirado junto ao pátio da ferraria. O choque se espalhou pela vila como um incêndio silencioso. O coronel, tão vivo poucas horas antes, agora jazia imóvel, com o crânio brutalmente esmagado. A notícia correu rápido. Em minutos, homens e mulheres deixaram suas tarefas e se aproximaram do local do crime. O espanto se misturava ao medo e à curiosidade. Simeon Barnes, o ferreiro, foi um dos primeiros a ser chamado. Seu rosto permaneceu fechado, mas por trás do silêncio havia um misto de incredulidade e raiva. Ele sabia que, em uma vila pequena, suspeitas se lançam antes mesmo das perguntas serem feitas. O inspetor local, chamado às pressas, assumiu o controle da situação. Montou uma pequena barreira em torno do corpo e ordenou que ninguém mexesse em nada até que todos os fatos fossem esclarecidos. A primeira discussão foi sobre a arma usada. Um dos martelos da ferraria, pequeno e aparentemente inofensivo, estava próximo ao corpo, com manchas de sangue e fios de cabelo loiro colados na lâmina. Parecia improvável que uma ferramenta daquela dimensão tivesse causado tamanho estrago. Ainda assim, era um martelo, e a ferraria estava ali, com Simeon como figura central. O médico da vila examinou a vítima rapidamente e concluiu que o golpe fora dado com força sobre-humana. Diante desse fato, muitos moradores não hesitaram em sussurrar o nome de Simeon. A esposa do ferreiro foi chamada para depor. Abalada, mas firme, respondeu com poucas palavras
e evitou demonstrar qualquer emoção além do necessário. O clima entre ela e o marido era observado de perto, especialmente por aqueles que já suspeitavam de sua proximidade com Norman. Bastou o olhar nervoso dela para o ferreiro e o silêncio forçado de Simeon para alimentar teorias. Em questão de minutos, a vila já estava dividida. Uns achavam Simeon culpado, outros defendiam sua inocência, e um terceiro grupo cochichava sobre a possibilidade de uma tragédia familiar envolvendo todos os Bowen. Wilfred Bowen chegou ao local em seguida, chamado por um sapateiro que sabia da ligação dos irmãos. O reverendo, pálido, se limitou a examinar rapidamente o corpo, trocando poucas palavras com o inspetor e o médico. Sua postura reservada foi interpretada por alguns como choque legítimo, mas por outros como um possível sinal de que sabia mais do que dizia. Numa vila pequena, todos observam tudo. Não demorou para que antigos conflitos e mágoas familiares fossem trazidos à tona nas conversas paralelas. Padre Brown, presente entre os curiosos, manteve-se afastado do tumulto. Observava o local do crime, os gestos dos presentes e, principalmente, o comportamento dos principais envolvidos. Sem emitir opiniões, registrava mentalmente as incoerências e detalhes despercebidos pelos outros. A polícia, por sua vez, iniciou as perguntas formais. Onde estava cada um no momento do crime? Quem poderia confirmar os álibis? Quem tinha motivos para agir contra Norman? Simeon alegou ter estado em Greenford, participando de um evento religioso. Apresentou 2 testemunhas de fora, que confirmaram sua presença no local. Mesmo assim, alguns insistiam em sua culpa. A força exigida pelo crime parecia apontar para ele. O martelo pequeno, porém, intrigava os investigadores mais atentos. O próprio médico comentou em voz baixa que era estranho que alguém tão forte escolhesse justamente a menor das ferramentas disponíveis. A suspeita se espalhou, mudando o foco das perguntas. A esposa do ferreiro foi questionada mais uma vez sobre seu paradeiro, sobre suas relações com Norman e sobre qualquer desentendimento recente com o marido. Ela respondeu sem vacilar, mas o desconforto era notável. A cada palavra, aumentava a tensão entre ela e Simeon. Mad Joe, sempre visto como inocente e inofensivo, também foi interrogado. Para espanto geral, alguém lembrou de tê-lo visto rondando a igreja naquela manhã, pouco antes do crime. Ele, porém, não conseguiu dar respostas claras. Limitou-se a murmurar frases soltas, repetindo nomes e pedaços de conversas ouvidas pelos cantos. Ninguém o considerava de fato um suspeito, mas sua presença era suficiente para lançar dúvidas e mais dúvidas sobre tudo e todos. O debate se intensificava. A comunidade, dividida entre o desejo de justiça e o medo de condenar um inocente, passava a julgar não só com base nos fatos, mas no que sabiam, ou achavam que sabiam, da vida alheia. Fofocas antigas, rivalidades e até questões religiosas se misturavam ao julgamento popular. Wilfred era visto por alguns como homem reto, mas por outros como alguém rígido demais, capaz de qualquer coisa para defender a honra da família. A esposa do ferreiro era ora vítima, ora cúmplice, dependendo de quem narrava os fatos. Padre Brown, diante desse cenário, destacava-se por sua cautela. Notou, por exemplo, que o golpe fora dado em um ângulo difícil de ser alcançado por alguém em pé no chão. Observou também a posição do capacete de Norman e a janela alta da igreja. Sua mente trabalhava para conectar detalhes, enquanto o restante da vila se perdia em julgamentos morais apressados.
A justiça, naquele contexto, era mais que um ideal. Era uma necessidade prática para que a vila recuperasse a tranquilidade. O inspetor, pressionado a dar respostas rápidas, alternava suspeitas e reavaliava depoimentos. Simeon, mesmo com álibi, continuava na mira dos desconfiados. A esposa do ferreiro se fechou em casa. Wilfred permaneceu quase todo o tempo em silêncio, ora rezando, ora caminhando entre o local do crime e a igreja. Os moradores sentiam que estavam diante de um evento que mudaria para sempre a dinâmica da vila. O desejo de justiça se confundia com o medo de cometer injustiças ainda maiores. O orgulho de uns, a culpa de outros e a necessidade coletiva de um culpado formavam um ambiente tenso e instável. Entre acusações e retratações, ficou claro que a linha entre o certo e o errado era mais fina do que todos gostariam de admitir. Padre Brown, sem se apressar, continuou reunindo informações. Sua abordagem calma contrastava com a ansiedade da comunidade e a pressa da polícia. Ele sabia que, antes de apontar um culpado, era preciso entender o que realmente havia acontecido. Naquele cenário de dúvidas e emoções à flor da pele, a verdade era um prêmio difícil de conquistar. Ainda assim, para todos em Bowen Beacon, a única certeza era que o tempo das certezas havia acabado. Com a investigação em curso, os aspectos religiosos da vila começaram a emergir de forma marcante. Bowen Beacon era conhecida por sua igreja gótica imponente e os habitantes costumavam se dividir entre diferentes rituais, crenças e interpretações de fé. Em meio ao luto e à incerteza, a religião tornou-se ainda mais presente, tanto como consolo quanto como instrumento de julgamento e desconfiança. Wilfred Bowen, o reverendo local, era visto como modelo de disciplina religiosa. Suas rotinas de oração e contemplação eram conhecidas por todos. Ele mantinha uma postura reservada e buscava em cada gesto, palavra e cerimônia um sentido mais elevado. Apesar disso, parte da comunidade questionava a sinceridade de sua devoção, atribuindo ao reverendo um certo orgulho estético, como se sua ligação com a fé fosse mais uma busca por beleza e ordem do que um real compromisso com os valores do Evangelho. A postura de Wilfred era constantemente comparada à dos demais moradores. Na vila, a religião era muitas vezes uma marca de status, uma forma de afirmar pertencimento e superioridade. Wilfred, sem perceber, contribuía para essa imagem ao se isolar nos recantos da igreja, preferindo orar sozinho, distante do povo e dos rituais coletivos. Seu comportamento alimentava a ideia de que havia, entre altar e púlpito, uma divisão invisível. De um lado, a fé como vivência real; de outro, a fé como espetáculo, formalidade e aparência. O contraste ficava ainda mais evidente com a presença do ferreiro Simeon Barnes. Conhecido por seu temperamento direto e sua ética inabalável, ele era considerado ímpio por muitos, por não frequentar a igreja com regularidade e por seu jeito rude. Ainda assim, era impossível negar sua honestidade e lealdade. Para alguns, Simeon representava uma fé prática, feita de ações e compromissos reais, oposta à religiosidade fria e rígida de Wilfred. Sua atuação durante o início da investigação foi marcada por dignidade e autocontrole. Ele não se envolvia em discussões teológicas, mas fazia questão de deixar claro que sua palavra era suficiente para sustentar sua inocência. Durante os depoimentos, essa diferença entre fé verdadeira e aparência de fé se manifestou repetidas vezes.
Enquanto Wilfred buscava nas escrituras argumentos e justificativas para cada atitude, Simeon respondia apenas pelo que via e fazia. O inspetor chegou a perguntar sobre a relação do ferreiro com a igreja, mas logo percebeu que, para Simeon, religião era algo a ser vivido no cotidiano, não apenas em palavras ou rituais. A esposa do ferreiro, por sua vez, era frequentadora da capela católica local. Sua fé era menos observada publicamente, mas sentida de maneira discreta. Ela buscou consolo em oração após ser interrogada, procurando o padre católico da vila, com quem manteve longas conversas em voz baixa. Sua postura recolhida contrastava com o frenesi religioso ao redor, destacando o papel da fé íntima, silenciosa e por vezes incompreendida. Mad Joe, o sobrinho do ferreiro, continuava a frequentar a igreja em horários alternativos, sem jamais participar das celebrações coletivas. Sempre ajoelhado em lugares improváveis, era ignorado pela maioria e alvo de comentários sussurrados por alguns. Ninguém o via como exemplo de fé, mas sua presença constante na casa de Deus era, de certo modo, um lembrete de que religião pode se manifestar de maneiras inusitadas e fora dos padrões. Padre Brown, nesse cenário, se destacou por seu comportamento simples e aberto. Ele transitava entre todos, conversando com o ferreiro, com a esposa, com Wilfred e até com Mad Joe. Suas perguntas eram diretas e suas observações livres de julgamentos. Diferente de Wilfred, não fazia distinção entre santos e pecadores. Tratava todos com respeito e buscava ouvir mais do que falar. Sua abordagem conquistou simpatia e, mesmo sem grandes discursos, foi ganhando a confiança dos envolvidos. A comunidade, porém, via-se cada vez mais dividida. Alguns seguiam defendendo Wilfred, exaltando seu papel como guardião da moral e da ordem. Outros elogiavam Simeon, dizendo que honestidade e caráter valiam mais do que qualquer aparência religiosa. Havia ainda quem olhasse para a esposa do ferreiro com compaixão e quem insistisse em desconfiar de sua proximidade com Norman, misturando questões morais e religiosas. O crime e a investigação também serviram para expor conflitos antigos entre grupos religiosos da vila, protestantes, católicos e aqueles que se diziam livres de qualquer rito. Discussões sobre culpa, pecado, redenção e julgamento se misturaram ao debate policial, tornando cada detalhe da rotina espiritual um potencial argumento sobre o caráter de cada suspeito. As conversas no Blue Boar, antes sobre negócios e política local, passaram a girar em torno de quem frequentava mais ou menos a igreja, de quem era visto rezando, de quem parecia mais ou menos digno. Wilfred, diante de tanta pressão, isolou-se ainda mais. Passava horas trancado na igreja, alternando entre oração e silêncio. O impacto da tragédia abalou suas convicções e acentuou sua distância dos outros. Os moradores notaram sua ausência em reuniões públicas e passaram a comentar às escondidas se aquilo era sinal de remorso ou mera fraqueza. Simeon, ao contrário, manteve sua rotina. Após ser inocentado pelo álibi, voltou ao trabalho, mas não deixou de prestar apoio à esposa, protegendo-a dos boatos e dos olhares acusadores. Fez questão de afirmar diante da comunidade que não aceitaria mais insinuações ou julgamentos infundados. Sua postura firme deu fim a muitos comentários, mas não encerrou a desconfiança de todos. Padre Brown, aos poucos, reunia os elementos necessários para desvendar o mistério. Observava como a fé de cada personagem influenciava suas atitudes diante do crime,
notando que, muitas vezes, a aparência de santidade servia apenas para esconder conflitos e fraquezas. Ele entendia que por trás de cada discurso havia uma pessoa com dúvidas, medos e escolhas difíceis. No final desse período, a vila estava dividida não só pela busca de justiça, mas também pelo significado da religião em suas vidas. O assassinato de Norman Bowen revelou não apenas o pior dos homens, mas também a fragilidade de convicções construídas mais para agradar aos olhos dos outros do que para guiar o coração. A diferença entre quem se diz fiel e quem realmente vive a fé ficou evidente, e essa descoberta preparou terreno para a revelação da verdade sobre o crime, agora cada vez mais próxima. Com o desenrolar das investigações, a atenção da vila de Bowen Beacon se voltou para os detalhes do crime. O martelo encontrado ao lado do corpo, pequeno demais para o estrago, passou a ser tema de debate entre todos. O médico da vila repetia, sempre que podia, que era necessária uma força extraordinária para causar tal lesão. Muitos acreditaram que somente alguém como Simeon Barnes, acostumado ao trabalho pesado, poderia ser capaz de tal feito. Outros consideravam a hipótese de que a escolha do martelo pequeno era um indício de premeditação, talvez até uma tentativa de disfarçar a autoria. Padre Brown, porém, não se deixava levar pelas primeiras impressões. Preferiu analisar a cena com calma. Observou a disposição do corpo de Norman, a posição do capacete ainda presa à cabeça, os respingos de sangue e até a localização dos outros martelos, maiores e mais pesados, que não foram usados. Sua atenção se voltou para as particularidades da igreja, notando a janela alta que dava vista direta para o pátio da ferraria, o acesso fácil à torre e as plataformas internas, pouco frequentadas. As conversas com os envolvidos não lhe passaram despercebidas. O ferreiro, ao insistir em sua inocência e apresentar testemunhas, parecia falar a verdade. Sua postura diante da comunidade reforçava sua credibilidade. A esposa do ferreiro, mesmo abalada, manteve coerência nas respostas e buscou amparo espiritual em silêncio. Wilfred, por sua vez, evitava longas conversas, mantinha-se recolhido e evitava cruzar olhares. Mad Joe, constantemente mencionado como figura fora do comum, circulava pela vila sem rumo, mas sem apresentar qualquer evidência de ligação direta com o crime. Os boatos, alimentados pela incerteza, corriam soltos. Qualquer gesto, frase ou detalhe da rotina de cada personagem era amplificado pelos moradores. Muitos discutiam a relação de Norman com a esposa do ferreiro, outros insistiam em antigas desavenças entre os irmãos Bowen. Havia até quem sugerisse que Mad Joe, em um acesso de loucura, pudesse ter cometido o crime sem saber. No entanto, nenhuma dessas hipóteses resistia à análise rigorosa dos fatos. O inspetor, pressionado por resultados, revisou depoimentos e buscou provas materiais. Reconstituiu horários, tentou estabelecer possíveis rotas de fuga e questionou novamente os suspeitos. Apesar do esforço, faltava um elo convincente entre o instrumento do crime e a força necessária para usá-lo. A teoria de que alguém pudesse ter usado o martelo pequeno de maneira tão devastadora continuava sem explicação plausível. Foi Padre Brown quem começou a apontar a direção certa. Ele destacou o fato de que, para causar tal dano, não era preciso apenas força, mas também o ângulo e a velocidade adequados. Considerou que a altura da torre da igreja e a janela lateral proporcionavam exatamente a distância e a perspectiva necessárias para que um objeto lançado de cima
adquirisse potência suficiente para ser letal. A possibilidade de alguém ter lançado o martelo do alto, aproveitando a força da gravidade, parecia fazer sentido diante dos vestígios encontrados. Diante desse novo raciocínio, os olhares da investigação mudaram de foco. Padre Brown, com sua abordagem prática, conduziu o inspetor até a torre da igreja. Lá, analisaram marcas no parapeito, restos de poeira deslocada e até a linha de visão perfeita para o local onde Norman fora encontrado. Tudo indicava que o crime havia sido cometido de cima para baixo, não de perto. Com essa informação, o círculo de suspeitos mudou completamente. Wilfred Bowen passou a ser observado com maior atenção. Sua rotina de orações solitárias, sua presença constante nos recantos altos da igreja e a tensão evidente em sua postura agora faziam parte do quebra-cabeça. Ao ser confrontado de forma sutil por Padre Brown, Wilfred demonstrou nervosismo e evitou responder perguntas diretas. Sua rigidez ao longo da investigação, antes vista como parte de sua personalidade, começou a ser interpretada como um possível esforço para manter uma fachada de controle diante do peso do segredo. A análise final dos fatos deixou clara a dinâmica do crime. O assassino utilizou o martelo pequeno, escondido sob o casaco, e subiu à galeria da igreja durante um momento em que ninguém prestava atenção. Observando do alto, esperou o momento exato em que Norman passaria abaixo da janela. Aproveitando a altura e o efeito da gravidade, lançou o martelo com precisão, atingindo o alvo de forma fatal. Depois desceu rapidamente para se misturar aos demais e aparentar surpresa diante da tragédia. Ao ser apresentado a essa sequência lógica dos fatos, o inspetor ainda pediu mais garantias. Padre Brown sugeriu revisar a movimentação de Wilfred na manhã do crime, seus passos, a ordem dos acontecimentos e até os sinais de ansiedade ao encontrar o irmão morto. Pequenos detalhes, antes ignorados, agora faziam sentido. A pressa de Wilfred, seu afastamento da comunidade e a hesitação ao ser chamado para depor. Com a verdade prestes a ser revelada, Padre Brown optou por abordar Wilfred em particular. Não havia, naquele momento, necessidade de exposição pública. O detetive deixou claro que não buscava condenação, mas justiça e compreensão sobre os motivos que levaram ao ato. Wilfred, diante da argumentação serena, admitiu a responsabilidade, explicando que agira em meio a um impulso, movido por mágoa, orgulho e descontrole. Não havia premeditação detalhada, apenas uma sucessão de decisões erradas, culminando em tragédia. A revelação do crime não foi recebida com alívio, mas com uma sensação agridoce de perda coletiva. A vila compreendeu, enfim, que muitos de seus julgamentos, baseados apenas em aparência e suposição, estavam errados. A verdade se impôs não pelo caminho mais simples, mas pelo cruzamento de observação, lógica e honestidade. Padre Brown destacou que só a busca pela verdade, sem pressa, sem julgamentos precipitados, foi capaz de esclarecer o que realmente ocorreu. Com a confissão de Wilfred, a vila voltou lentamente à normalidade. O episódio, porém, deixou marcas profundas em todos, mostrou o quanto percepções podem ser distorcidas e como a verdade, por vezes, exige coragem não apenas para ser descoberta, mas para ser enfrentada. O crime de Bowen Beacon tornou-se, assim, mais do que uma história de violência, virou lição sobre humildade, responsabilidade e o perigo de confiar apenas nas primeiras impressões. Após a confissão de Wilfred Bowen,
a vila de Bowen Beacon se viu obrigada a enfrentar não só a resolução de um crime, mas as marcas profundas que toda aquela sequência de eventos deixou em sua rotina e nas relações entre os moradores. O caso, que começara com suspeitas direcionadas a Simeon Barnes, ao seu passado de força e rivalidade, terminou mostrando que a verdadeira origem da tragédia estava dentro do próprio círculo familiar dos Bowen, consequência de orgulho acumulado, ressentimentos nunca resolvidos e uma sequência de decisões impulsivas. Wilfred assumiu sua culpa de maneira tranquila diante do inspetor, do padre Brown e do médico da vila. Explicou como, após mais uma discussão velada com o irmão, sentiu-se tomado por uma raiva que há tempos fermentava em silêncio. No momento fatídico, munido do pequeno martelo da ferraria, subiu à galeria da igreja e, ao ver Norman atravessar o pátio abaixo, lançou a ferramenta pela janela, contando com a altura e a força da gravidade para realizar o ato de violência que jamais teria cometido cara a cara. A escolha do martelo pequeno não foi racional, mas resultou, ironicamente, na pista-chave para a solução do crime. A justiça local não tardou em cumprir os trâmites. Wilfred foi entregue às autoridades, não sem que o padre Brown, o inspetor e o médico se certificassem de que a confissão era legítima e sem coerção. O processo judicial foi breve, mas a vila acompanhou cada detalhe em silêncio respeitoso e carregado de reflexão. O que se viu nos dias seguintes foi uma série de mudanças sutis, porém permanentes, no convívio entre os moradores. O primeiro impacto atingiu a família Barnes. Simeon, antes tido como o principal suspeito, agora era visto com mais respeito ainda. Sua integridade ao longo de todo o processo serviu como exemplo para muitos. Não buscou vingança contra aqueles que o acusaram precipitadamente, mas também não esqueceu as desconfianças lançadas sobre ele e sua esposa. Passou a ser procurado por conselhos e se tornou uma presença ainda mais firme na vida da vila, mantendo a dignidade que sempre caracterizou seu comportamento. A esposa de Simeon, por sua vez, ganhou simpatia e solidariedade de grande parte dos moradores. O episódio fez com que muitos percebessem o quanto as aparências, boatos e julgamentos precipitados podem ser cruéis. O silêncio discreto e a força silenciosa com que enfrentou os boatos mudaram a maneira como era vista. Tornou-se símbolo de resistência e discrição, evitando envolvimento em discussões, mas tornando-se referência para quem buscava apoio em tempos de crise. Mad Joe, cuja participação foi objeto de especulação sem fundamento, voltou à sua rotina de sempre, mas com uma diferença notável. Agora, alguns moradores passaram a tratá-lo com mais gentileza, conscientes de que a fragilidade humana não é motivo para suspeita automática. O episódio serviu para que a comunidade repensasse preconceitos e reavaliasse a maneira como lida com quem foge dos padrões. Padre Brown, por sua vez, saiu da experiência ainda mais respeitado. Sua postura, marcada pela busca incansável pela verdade e pelo equilíbrio entre justiça e compaixão, serviu de lição para todos. O padre demonstrou que, para compreender os atos humanos, é preciso olhar além das aparências, ouvir sem pré-julgar e buscar sempre a explicação mais coerente com os fatos, mesmo que ela contrarie as expectativas da maioria. Sua atuação foi decisiva não só para a solução do crime, mas para a restauração da confiança entre os moradores. A conclusão do caso trouxe importantes lições para a vila de Bowen Beacon.
em primeiro lugar, expôs as consequências do orgulho mal direcionado, tanto de Wilfred quanto de Norman. O ressentimento entre os irmãos, alimentado por anos, criou um ambiente fértil para o conflito. A falta de diálogo e de perdão resultou em tragédia, afetando não apenas os envolvidos diretamente, mas toda a comunidade ao redor. O episódio mostrou que feridas emocionais não tratadas podem gerar atos extremos e irreparáveis. Em segundo lugar, a busca por justiça revelou os riscos do julgamento precipitado. A facilidade com que a vila suspeitou do ferreiro, baseada mais em força física e boatos do que em provas concretas, evidenciou como o desejo de encontrar um culpado pode levar a injustiças ainda maiores. O caso ensinou aos moradores que justiça verdadeira exige paciência, rigor e, acima de tudo, humildade para reconhecer erros e reavaliar certezas. Outro ponto fundamental foi o contraste entre fé vivida e fé aparente. A postura de Wilfred, rígida e por vezes distante, foi colocada à prova. Sua religiosidade, ao se confundir com orgulho pessoal, acabou se tornando parte do problema. Em contraposição, o exemplo de Padre Brown e do ferreiro mostrou que valores como honestidade, compaixão e integridade falam mais alto do que rituais ou posições de destaque. A vila aprendeu, na prática, a importância de viver a fé no cotidiano, por meio de gestos concretos e humildes. Por fim, a história ressaltou o papel da percepção na construção da verdade. A sucessão de suposições e mal-entendidos, alimentada por olhares superficiais e por boatos, quase impediu a descoberta do que realmente ocorreu. Só a análise atenta dos fatos, aliada à disposição para ouvir e reconsiderar, permitiu que a justiça fosse feita. O caso de Bowen Beacon tornou-se exemplo do perigo de confiar cegamente em primeiras impressões e da necessidade de buscar a verdade, mesmo quando ela se revela incômoda ou inesperada. Ao longo das semanas seguintes, a vila foi lentamente retomando sua rotina. O sino da igreja voltou a marcar as horas do dia, a ferraria retomou o ritmo do trabalho e o Blue Boar voltou a ser palco de conversas, agora mais cautelosas e menos precipitadas. Cada personagem seguiu seu caminho, mas todos carregaram as marcas e lições daquele episódio. O orgulho, a busca por justiça, a fé e a verdade nunca mais seriam temas tratados de forma ingênua em Bowen Beacon. A narrativa se encerra, assim, com a vila transformada. Os laços entre os moradores foram reavaliados, a importância do diálogo e da compreensão ganhou novo significado e o exemplo de Padre Brown permaneceu como referência para futuras gerações. Bowen Beacon aprendeu, do modo mais difícil, que apenas a verdade, por mais dura que seja, tem o poder de libertar e permitir que a vida siga em frente, mais justa e mais humana.